Fala aí galera, começando aqui mais um vídeo. Galera, vamos acompanhar um corte lá da ESPN, no troca de passes. E teve comentarista aí babando ovo do São Paulo, né? Como sempre. Vamos acompanhar aí, já deixa aquele like, se inscreve e bora acompanhar o vídeo. 3 jogos no sabadão, terminando com essa vitória importante do Cruzeiro em casa contra o São Paulo. Bastante desfalcado, o Cruzeiro venceu 1-0 e temos um novo vice-líder, pelo menos momentaneamente, um novo vice-líder no campeonato. O Cruzeiro, que agora tem 2 pontos a menos do que o Flamengo, mas também tem 2 jogos a mais já realizados. Tô aqui com Jéssica Sescon, com Alex, com vocês aí de casa. A hashtag já está aí na sua tela, hein? Hashtag troca de passes. Você, especialmente torcedor do Cruzeiro, torcedor do São Paulo, que estavam assistindo ao confronto do Mineirão, mandem as suas mensagens pra gente, tá legal? Na medida do possível, eu prometo que vou ler algumas das mensagens de vocês aqui no programa, tá legal? Jéssica Sescon, o Cruzeiro venceu mais uma vez. Estava até dando uma olhada numa estatística aqui, o pessoal do DataFoot sempre traz dados interessantes, e eles trazem a seguinte informação, olha, o Cruzeiro, quando tem mais posse de bola do que o adversário no Campeonato Brasileiro, tem um aproveitamento de 8 jogos, 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. 37% de aproveitamento. Quando o Cruzeiro tem menos posse de bola do que o adversário, são 14 jogos, 11 vitórias, 2 empates e 1 derrota. 83% de aproveitamento. Chego à seguinte conclusão: não é bom atacar esse Cruzeiro. Por aí, Jéssica, boa noite. Tudo bem, Felipe? É por aí. Boa noite pra você, Alex, todo mundo que tá nos acompanhando. Esse Cruzeiro é muito legal da gente analisar. Primeiro, um jogaço que a gente pôde acompanhar entre Cruzeiro e São Paulo, 2 equipes extremamente organizadas, muito propensas a atacar, né, a buscar o gol, ainda que de maneira diferente. E esse dado da posse de bola é bem interessante, porque a gente tende a achar que quem tem a posse da bola tá jogando melhor a partida. E não é bem assim. Aliás, não é o caso do Cruzeiro ao longo dessa temporada, né? Esse Cruzeiro ele acaba deixando a posse para o adversário para ser um time que recupera a bola rápido e faz a transição rápida, encontra rapidamente seus atacantes. Também é um time que espera o adversário até certo momento, quando ele dá o bote para roubar a bola e conectar o seu ataque. Só que essa estratégia não deu certo no primeiro tempo. O primeiro tempo do São Paulo foi melhor, tinha mais posse, mas construía mais e chegava mais, pisava mais na área do Cruzeiro. Então era uma posse que surtia efeito, uma posse que tinha construção. Aí a gente vai vendo o golaço, né, do Matheus Pereira, que foi assim que o Cruzeiro abriu o placar. Na segunda etapa, o Cruzeiro melhorou o seu jogo, conseguiu, né, entrou o Gabigol, que fez participou um pouco mais do jogo do que o Caio Jorge, que não estava conseguindo participar. O Cruzeiro melhorou na partida, mas um jogo de muita disputa física, muita organização. São Paulo também fez um belíssimo jogo que a gente vai destrinchar aí no programa de hoje. Alex, é o seguinte, a lista do São Paulo de desfalques era enorme, olha só. Jonathan Calleri, Luiz Gustavo, Oscar, Arboleda, Rian Francisco, Wendel, Alisson, Marcos Antônio, André Silva, Lucas Moura, Enzo Dias. 11 jogadores fora do jogo de hoje contra o Cruzeiro. Mas se esse time do Crespo tem uma característica bem marcante, ele está vendendo muito duro qualquer resultado que seja. Hoje fez o Cruzeiro suar sangue para conseguir vencer diante da torcida. Alex, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Gé. Bem-vinda de novo, né? Que fazia tempo. Saudade. Né? Depois do sextou, o pessoal não quis dar essa marca, né? Fazer o quê? Boa noite para todo mundo que está em casa. Foi a mudança que todo mundo fala e acabou vendo, né? A mudança instantânea da chegada, essa mudança de treinador. Eu até fui na dentista segunda-feira passada, encontrei o Júlio Casares lá, o presidente, e ele estava parabenizando ele pela troca, porque às vezes é tão difícil fazer uma troca de treinador e ele deu tão certo, mesmo com essa infelicidade toda de ter tudo esses jogadores, são 12. Cara, haja maca no departamento médico, hein, Alex? Haja maca. E outra coisa... O Zubeldia já tinha, Alex, só pra te interromper rapidinho, o Zubeldia já estava lidando com ausências, né? Mas o Crespo tá conseguindo fazer o São Paulo ser muito competitivo mesmo. E algumas dessas lesões são problemas sérios, né, cara? Isso. Problemas longos, Você vê o Lucas sofrendo com 3, a terceira parada dele nesse ano. Calleri, o Oscar não consegue jogar. É um pecado, né, cara? Uma dificuldade grande. Outra, e aí é o jogador, vamos dizer, se torna caro, né? O jogador parado é uma fortuna parada ali, o clube ele tem que arcar. Mas mesmo assim, falando dessa capacidade de trabalho, que eu acho que o São Paulo está bem organizado, vem realmente o Crespo, que ele traz realmente um certo frescor, uma energia, uma leveza para esse time produzir. E aí ele encontra os meninos, né? E principalmente o Rodriguinho, né, cara? O grande jogo jogou de novo, o que ele dá de possibilidade, o tempo todo a bola passando por ele busca o jogo, infiltra, faz de tudo, né? Só que tem uma coisa, eu acho que o São Paulo, de certa forma,
ele teve o domínio total no primeiro tempo. O Cruzeiro melhorou na parte final. Só que não teve chances, assim, né? Só que Sabe que eu anoto tudo aqui, né, Alex? Tava dando uma olhada aqui. Teve uma chegada do Ferreirinha que ele divide com o goleiro, né? Com o Cássio ali. Acho até que estava impedido. E teve um chute de fora da área do Rodriguinho. E teve aquele lance perigoso que o Cássio entregou pro Luciano ali. E o Luciano, né, acabou não conseguindo dominar, né? Sim, sim. Então, mas o tipo de jogo que o São Paulo fez no primeiro tempo... No segundo ele não conseguiu fazer tanto, mas ele deixou o Cruzeiro totalmente... desconfortável em casa. Desconfortável, errando muito, ele marcando melhor, tendo realmente as possibilidades de transitar, de contra-atacar e acabava errando nessas bolas, marcou super bem e infelizmente tomou um gol que a bola acabou desviando, né? Rafael fez 3 grandes defesas de novo. Você vai olhar os números, realmente posse de bola maior do São Paulo, né? Ele teve com a bola mais tempo, mas levou menos perigo do que o Cruzeiro. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos ao Mineirão, lá em Belo Horizonte. Eles vão aparecer aqui no nosso telaço. Olha só. Time forte, viu? Hoje eu não queria eles, não. Olha só. Eu falei olha, eu não quero a participação deles hoje. Não quero, mas fui convencido. Coisas que nós não podemos fui convencido. Jader Rocha. Lédio Carmona, o intrépido. O que se salva é o Ramon. Ramon é o único que não é traíra dos 3. E o Ramon vão participar aqui com a gente agora. Olha, um bom jogo neste sábado à noite aí no Mineirão. A gente tava falando aqui, o Jader, não sei se vocês acompanharam, como é difícil jogar contra o Cruzeiro, de que maneira enfrentar esse Cruzeiro, né? Porque o aproveitamento dele, quando ele tem uma posse de bola menor do que o adversário, é infinitamente superior aos jogos em que ele tem mais a bola do que o oponente. Hoje foi assim de novo. São Paulo teve mais a bola, quem ganhou o jogo foi o Cruzeiro. Boa noite, amigos. Tudo bem, Diniz? Antes da gente entrar nesse detalhe, mandar um beijo pra Jéssica aqui, um abraço. É Alex o nome desse rapaz aí, nesse novo comentarista que tá na casa. Se não mudou, né? é isso. Parece que é. Eu não lembro de vê-lo jogar, não lembro se ele jogou. Quase não jogou, né? Alex, onde é que ele Canhotinha jogou? dele era ruim, né? A minha? né? Então era esse mesmo aí que eu tava imaginando. Enfim. É ele mesmo. Bom, vamos falar um pouco e falar sério sobre esse resultado importante do Cruzeiro que recoloca o time na briga pelo título do campeonato, né? Recoloca o Cruzeiro numa condição muito favorável, mas de fato suando muito para superar esse São Paulo de uma garotada empenhada, decidida, de um time que tem personalidade e atitude, apesar de todo esse departamento médico lotado, né? São 11, 12 desfalques do Crespo, mas enfim, aquilo que serviu para a gente ter uma noção exata de como vem se comportando as duas equipes nessa altura do Brasileirão, né, meus amigos? Exatamente. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Alex. Boa noite, malcriado Felipe Diniz. Olha, eu acho que é difícil vencer o Cruzeiro. É difícil, mas o São Paulo não merecia perder o jogo hoje, não. Não merecia, gente. O São Paulo jogou mais do que o Cruzeiro. Jogou mais do que o Cruzeiro. O jogo, boa parte do jogo. Primeiro tempo inteiro. No segundo tempo, até tomar o gol na competência, na cobrança de falta do Matheus Pereira, também na sorte do Matheus Pereira, que teve o desvio que foi fatal no Alan Franco. O Cruzeiro teve chance, aí o São Paulo se desmontou um pouco depois do gol. Mas depois o Cruzeiro diminuiu. E o São Paulo voltou a pressionar, concordo com vocês, sem grandes chances, mas deixando o Cruzeiro em vários momentos nas cordas. Então eu acho que o Cruzeiro é um time muito competente, muito bom, muito bem treinado pelo Leonardo Jardim, mas que hoje não jogou bem. E o São Paulo, todo desfigurado, cheio de desfalques, conseguiu ter mais a bola e ter o controle do jogo. E anular as principais jogadas do Cruzeiro. O jogo foi decidido numa bola parada. E vocês estavam falando aí da marca dos desfalques do São Paulo. Tem mais um. Próxima rodada, o Luciano está suspenso. Se não é uma situação delicada, fica pior ainda a partir de uma figura de um jogador tão importante. E aí, meu caro Ramon? Tudo bem? Bem. Boa noite. Boa noite de novo aqui pro meu amigo Jader, pro Lédio, Diniz, Jéssica, Alex, o cara de gato. Um abraço para vocês. A Jéssica falou uma frase que me chamou a atenção e foi realmente... Vamos falar sério. O São Paulo conseguiu, através do seu meio de campo, né, gerar muito desconforto mesmo na equipe do Cruzeiro no primeiro tempo. Rodriguinho, em especial, através da sua movimentação, flutuava bastante e causava muita dúvida, né, esse meio de campo do Cruzeiro. Até pontuamos na transmissão, né, que teve uma hora que teve uma reunião. Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Pereira, justamente para tentar se adequar a esse posicionamento. Matheus Pereira, no final, disse, né, que o São Paulo joga num posicionamento que eles não estavam acostumados a enfrentar equipes assim. E teve esse desconforto. O Led chamou a atenção também, meus amigos, no primeiro tempo,
Aí eu não lembro a minutagem, Léo. Era mais ou menos 25, 30 minutos que o Caio Jorge não tinha tocado na bola. Exatamente, isso foi um ponto. Ele foi muito encaixotado entre os 3 zagueiros do São Paulo e o Cruzeiro não conseguia chegar no último terço do campo para levar algum perigo à defesa do São Paulo. No segundo tempo, com a entrada do Gabriel, um jogador que tem essa característica de sair um pouco mais pro lado, um pouco mais pro meio, gosta mais da bola no pé, do jogo curto, o São Paulo consegue fazer um lance tipo esse que vocês estão vendo agora, através de uma saída de qualidade, de uma transição à lá Cruzeiro. O Rafael acabou pegando esse chute do Gabriel, ele fez a leitura correta, o Gabriel olha, faz o que tem que fazer. Na finalização, o Rafael não vai para perto da trave, ele fica posicionado e tem um tempo exato de reação para defender. Mas foi um excelente jogo aqui no Mineirão, uma festa das duas torcidas, a do Cruzeiro e a do São Paulo. Estávamos aqui do lado da torcida do São Paulo, que parou de fazer barulho agora, mas a do Cruzeiro também do Mineirão foi espetacular, gente. A torcida do São Paulo aplaudiu o time. Verdade. E a gente aplaude o jogo, né? Que o jogo foi bom. A gente teve 25 finalizações no jogo, né? Olha 12 do São Paulo. Não. 12 do Cruzeiro e 13 do São Paulo. São Paulo finalizou uma vez ao gol. Não é por isso que ele foi, na minha opinião, foi melhor. Eu acho que no total, no coletivo, e até na parte individual, acho que o Rodriguinho foi o melhor jogador em campo, no meu modo de ver. Se eu tivesse que escolher um jogador, eu escolheria o Rodriguinho. Depois o Rafael. O Cássio também fez uma defesa difícil. No fim, né? A noite não é pro São Paulino comemorar o resultado, até porque obviamente perdeu, né? Um jogo importante em busca do G6, de entrar no G6 e entrar nessa fase de classificação para Libertadores. Mas o desempenho, mesmo com 12 desfalques, foi muito bom, foi muito satisfatório. E pro lado do Cruzeiro, né, o importante é vencer. Tá caça ao Flamengo, tá buscando o Flamengo a liderança, tá buscando, né, ter uma vantagem sobre o Palmeiras. O Cruzeiro tem jogo a menos que o Palmeiras, que fica os 3 pontos. Bola parada, como também disse o Matheus Pereira, define o jogo e hoje definiu mais uma. E o Cruzeiro já tinha passado por esses sustos contra Santos e Ceará e parece que vai meio que se escaldando, né, para saber como enfrentar jogos mais complicados aqui no Mineirão, com a sua torcida a favor, de não tropeçar em casa, né, de não perder a oportunidade, porque senão aí vai se distanciar do Flamengo e a perda do título pode ficar inevitável daqui para frente se isso ocorrer. Não foi o caso hoje, evidentemente, ganhou o jogo e se mantém firme na caça aí. Exatamente, hoje são 2 pontos atrás do Flamengo, mas tem 2 jogos a mais já realizados no Cruzeiro, né? Então essa vantagem do Flamengo em relação ao Cruzeiro, se o Flamengo conseguir aproveitar esses 2 jogos, pode chegar a 8 pontos, né? E a distância acaba ficando grande. Mas tenho 2 observações aí. Se vocês acham que, por exemplo, o desgaste do clássico contra o Atlético no meio da semana, porque também tem isso, né? O São Paulo descansou no meio da semana, não jogou. O Cruzeiro teve um jogo duríssimo contra o Atlético pela Copa do Brasil, né? Até do ponto de vista mental, há um desgaste enorme, né? Num clássico desse tamanho. E o Cruzeiro conseguiu vencer o Atlético no primeiro jogo, jogando bem. Se vocês acham que teve interferência, acho que até teve, porque o Caio Jorge não é normal ele não pegar na bola, saiu no intervalo. Né? Acho que também pensando na data FIFA, o Caio Jorge está convocado, ele acabou saindo no intervalo hoje. E a outra questão, eu discordo um pouco do Lédio só, queria saber de vocês também. Porque, embora reconheça o bom jogo do São Paulo, se a gente pegar os principais lances do jogo, eu acho que quem foi mais perigoso ao gol adversário, eu acho que foi o Cruzeiro, especialmente no segundo tempo. No primeiro tempo ninguém criou nada, apesar de São Paulo ter um controle maior, não houve grandes lances. No segundo tempo, eu acho que quem se aproximou mais do gol, embora tivesse menos o controle do jogo, eu acho que foi o Cruzeiro, tanto que eu tenho a impressão de que o Rafael foi um dos melhores homens do jogo em campo, ou não, amigos? E aí, Lédio? Eu acho que o Cruzeiro teve... Eu concordo com você, eu até pontuei, o São Paulo teve o controle do jogo, mas não teve chances muito agudas de gol. E no recorte que o Cruzeiro foi melhor, eu acho que foi só no recorte do jogo, foi ali a partir do gol, depois mais 10, 15 minutos, depois no final o São Paulo retomou o domínio do jogo, mas sem ser agudo, como você enfatizou, Felipe. Eu acho que o Cruzeiro, nesse recorte, ele criou mais chance mesmo perigosa que o São Paulo. Mas isso não me convence que o Cruzeiro foi melhor que o São Paulo. Acho que coletivamente o São Paulo fez melhor. Mas essa é uma boa discussão. Sobre a sua primeira pergunta, acho que o Cruzeiro estava desgastado no jogo, isso é um fato. Mas acho que o desfalque do Christian foi... Também. Doloroso para o Cruzeiro. O Cruzeiro é um time que joga encaixado o tempo inteiro, ele joga sempre com o mesmo time, raramente muda, do meio para frente, principalmente. Hoje o Christian nem no banco ficou, por causa de uma lesão, que parece que não é tão grave, mas o Leonardo Jardim preservou, botou o Matheus Henrique pelo lado direito, ele está voltando de lesão, teve uma cirurgia, ainda não está no ideal mesmo ritmo, ficou até o fim.
mas é diferente. É bom jogador o Matheus Henrique, mas o Christian tá voando, tá jogando muito. É uma peça que compõe o time do Cruzeiro que é decisiva. Então teve desgaste e teve a ausência do Christian. Acho que isso aí, juntando uma coisa com outra, foi um combo bem perigoso pro Cruzeiro no jogo de hoje. Ganhou, porque o time é bom, mas eu acho que ficou abaixo. E se for analisar numa outra ótica, né, Ramon, é mérito do São Paulo também, de entender o desfalque, de entender o Matheus Henrique, talvez, a preparação do Crespo para montar uma estratégia, mesmo com esse time esfacelado, de tentar buscar alguma coisa aqui de diferente, né? De mostrar para o Cruzeiro, opa, a gente está muito bem preparado e sabemos do que vocês são capazes, né? Ele falou que seria muito difícil enfrentar o Cruzeiro aqui, a gente sabe disso, o Led pontuou, e eu concordo, é um time muito bom, né? Apesar do Christian fazer muita falta, o Matheus Henrique é uma outra característica, então assim, tem que entender um pouco esse jeito do Matheus Henrique jogando aberto pelo lado direito, mas o que me chamou a atenção, amigos, foi no pré-jogo a sonora que deu o Crespo para o Felipe Cury, falando assim, ele não se lamentou pelos desfalques, pelo contrário, muito sério, ele disse, acontece, eu tenho meu grupo, eu vou trabalhar e eu confio nele, e foi exatamente o que ele conseguiu fazer. O São Paulo jogou da mesma maneira que vinha jogando, mesmo com esses desfalques todos que nós já falamos, e conseguiu ser muito eficaz aqui. Eficaz, eu digo, no desempenho do jogo, né? Não criou tantas chances claras como vocês pontuaram, mas conseguiu jogar muito bem em relação a desempenho aqui no Mineirão, coisa que é muito difícil, né? Você vê o que acho que ajudou o Cruzeiro foi a questão de ter saído na frente. E aí foi uma maneira que o Cruzeiro gosta de jogar, se sente confortável. Acho que facilitou muito essa questão, porque o São Paulo ele estava praticamente nesse domínio. E o Cruzeiro volta, lógico, pro segundo tempo, com alguns ajustes ali para você chegar. Só que você faz o gol, beleza, o jogo ele volta para você. Porque naqueles encaixes de meio campo, quando o São Paulo estava melhor posicionado, com os 3 zagueiros, o Cruzeiro ele não estava conseguindo, né, praticamente encontrar seus espaços. A hora que perdia a bola, essa questão de vir flutuar do Ferreirinha e do Luciano, a bola praticamente os zagueiros, eles ficavam quase de mano ali, então ficou difícil pro Cruzeiro. Só que ele saiu na frente, né, cara, depois ficou mais confortável pro tipo de jogo que ele gosta de fazer. É por aí. Tem gente que é muito baba-ovo mesmo, né? Time paulista, carioca. São Paulo jogou bem sim no primeiro tempo, teve mais volume, mas não concretizou nem chute direito. Quem teve lance de mais perigo foi o Cruzeiro. O Cruzeiro estava mais perto do segundo gol do que o São Paulo de fazer o primeiro. Mas mesmo assim, tem que exaltar. Quase que falou que o Cruzeiro fez gol na sorte, né? Sendo que o Cruzeiro tem jogado bem em praticamente todos os jogos. Segurou, a defesa do Cruzeiro está muito bem postada. E quando ataca com verticalidade. Esse gol aí bateu na zaga, mas também estava com o endereço lá no ângulo. Rafael não ia conseguir pegar também não. E muitas outras bolas aí que o Rafael também salvou, então o Cruzeiro estava bem mais perto desse segundo gol aí, da vitória mesmo, aí, de mais elástica, do que o São Paulo de empatar esse jogo. Mas é isso, né? A gente já está acostumado a sempre exaltarem paulistas e cariocas. Então é isso, galera. Já deixa aquele like, se inscreve, compartilha com seus amigos, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E é isso. Um abração para todo mundo e até o próximo vídeo.